Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o nosso História da Minha Cidade com o professor Chico Artem. Oi, Tudo oi. bem, Soninha? Como é que tá? Tudo Em ordem? jóia. E o Sarchicha? O Xaxixa. O Sarchicha arrumou uma Sarchicha agora? É, arrumou uma Ai, Xaxixinha. Ai, a gente ganha pouco, mas diverte aqui. Né? Muito, muito, muito. Soninha, o pessoal Oi. está acompanhando a gente aqui no Histórias da Minha Cidade, né? A história do João Negrinho. Nós estamos ao mesmo tempo contando a história do filme João Negrinho, filme que marcou época em São João da Boa Vista, e trazendo trechos do documentário que foi produzido pelo Labicom, Laboratório de Comunicações lá da Unify, que foi exibido na TV Cultura, tanto o João Negrinho, filme original, produzido e avant-première em 1957 aqui em São João da Boa Vista, e passou em todo o Brasil naquela época, foi um sucesso. E o documentário também é um sucesso. Os dois foram apresentados pela TV Cultura aqui do estado de São Paulo. E a gente está apresentando aqui um pouco desse documentário, trazendo aí comentários para os amigos da M970 que têm a oportunidade de ouvir alguns dos personagens entrevistados. Muitos deles não estão mais aqui conosco. Por exemplo, a gente vai trazer agora a última parte, trazer a Dona Ziloca. Dona Ziloca já não deixou, uma pena, mas sempre muito alegre, muito divertida. Muita gente aqui conviveu com a Dona Ziloca. Tem também a Dona Jandira Cassiano, tem também hoje, nós vamos ouvir a Dona Cida, lá do bairro Cida. Santo Antônio, né? A mãe do João Negrinho. Isso, que do também Santo faleceu. Costa. Isso. Faleceu, uma pessoa muito querida. A Dona Cida é muito religiosa, né? Você lembra Nossa, dela? Ela... claro que lembro. Eu, quando criança, eu ia lá nas festinhas de São João que ela fazia em frente à casa dela, interditava a rua. Que delícia tem, era muito bom. Dona Cida era muito meiga, Sim. né? Muito querida, fazia muitas orações, né? Elegante. Olha nós aqui. Elegante, Muito elegante. né? Ela já nos deixou, infelizmente, muito cedo, né? Infelizmente. Mas tivemos a oportunidade de gravar com a Dona Cida. Ela contou a história do filho dela, o Santo Costa, um menino que fez sucesso também neste filme, mas também que viveu pouco, faleceu pouco. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o Santo Costa, para ver quem conviveu com ele. Mas vamos ouvir mais um trecho do documentário. Então nós vamos começar falando aí com a Dona Ziloca, que vai contar um pouco mais sobre esse filme feito em São João da Boa Vista, longa-metragem feito aqui em São João. Depois a Dona Cida entra na sequência, é a voz da Dona Cida, e outros personagens. E trechos do filme que os amigos da Connect TV vai ver e ouvir, os amigos da Rede Piratininga também ver e ouvir, e os amigos da 970 AM só vão ouvir. Mas a gente vai explicando aqui do que se trata, tá bom? Então vamos ouvir mais um trecho do documentário que eu tive assim, alegria, foi uma das grandes alegrias que eu tive de fazer, foi esse documentário João Negrinho. Não é? E as músicas, vocês vão perceber, são músicas da época, são músicas usadas no filme. Então, às vezes pode estranhar o som, a qualidade, mas por que está esse som, essa qualidade? Porque as músicas da época, que foram usadas na época, né? Então, a gente reviveu aí esse grande feito de São João da Boa Vista, que foi produzir um documentário, um longa-metragem, quando era muito difícil fazer um documentário. Falamos também da Jaçanã Altair, só lembrando que a Jaçanã Altair foi uma escritora muito famosa, chegou a ter muito sucesso no Brasil. E ela era nascida em São João da Boa Vista. Então eles tiveram cuidado de escolher até uma autora sanjoanense. E ela que tinha escrito o João Negrinho, o livro João Negrinho. Então o João Negrinho foi um livro que foi adaptado ao cinema, né? Ela morava em Piracicaba quando ela foi escolhido o livro dela para ser roteiro deste filme aí, de grande sucesso, eu repito, na década de 50, 60. Nós ouvimos também na edição anterior o Zé Carlos Sibila, né? Sim. Falando sobre assim, a competição nacional. Eram dois filmes que estavam assim, fazendo o maior sucesso no Brasil, João Negrinho e Marcelino Pão e Vinho. Então todo mundo ficava ansioso saber na época se competia muito, né?
qual o filme que está fazendo mais sucesso? Seria Marcelino Pão e Vinho? Seria João Negrinho? Marcelino Pão e Vinho é uma produção italiana. Os mais antiguinhos que nos acompanham vão lembrar do Marcelino Pão e Vinho. Também fez um sucesso estrondoso. Tal. Isso eu não me lembro. Ah, também não, eu só ouvi dizer. Eu assisti depois, né, como assisti João Negrinho agora, muito pouco recentemente. Mas vamos ouvir então mais um trecho e ver também mais um trecho do documentário João Negrinho. Vamos lá. Todo mundo só falava no filme, viu? Todo mundo queria saber, no Teatro Municipal, todos os artistas se apresentaram na frente lá do palco, depois passou o filme. Muitos perguntavam para mim que queria conhecer a Ziloca, porque ela fez aquilo para ele, pegou, bateu nele, né? Queimou a mão dele, mas é um filme, né? Mas muita gente ficou com raiva da Ziloca. Inclusive a minha filha, a Cã, ela quiseram dar nela, porque eu judiava dos negrinhos. Quiseram dar nela na saída do filme. Uma outra coisa que é interessante de fazer uma análise em cima do filme do João Negrinho e dos outros filmes do Gianelli também, como Chão Bruto, por exemplo, que são produções sanjoanenses, né, produções locais. Por que hoje a gente não consegue mais juntar pessoas para que se produza filmes locais? Eu estou falando de filme por causa do João Negrinho, do Chão Bruto do Gianelli, mas poderia ser teatro, poderia ser outro tipo de suporte comunicacional qualquer. Então o João Negrinho nos traz muito essa perspectiva. Quando é que nós deixamos de produzir conteúdo local para que nós mesmos pudéssemos nos ver nas telas de cinema? Antes do filme João Negrinho era muito forte o preconceito, muito forte. Depois do filme melhorou, o preconceito melhorou para todos, muito. E nós íamos nas fazendas, na casa do bispo, foi um dos lugares que nós filmamos muito. Na parte ali da sala do bispo, na fazenda Laje. Tibá era a casa dos donos da fazenda. E essa casa só tinha fachada, porque dentro não tinha absolutamente nada. Então a gente tinha que subir numa escada para aparecer na janela. Não tinha assoalho, não tinha nada. Não tinha ensaio. O Oswaldo falava assim, tinha um carro de boi, sobe aí. Então a gente subia, depois falava assim, fala qualquer coisa. Então a gente falava qualquer coisa. Depois acho que colocava a voz, né? Entendeu? Era assim. E ele falava, eu falava assim, Oswaldo, mas o que a gente faz? Eu estou aqui na... Ele falava, não, sobe aí nessa pedra, o rio está passando embaixo, fala, canta. Mas, e como é que eu faço? Qual é o gesto? Né? E ele falava, não, começa a cantar. Aí o Marcelo já começava a tocar o violão e eu começava a cantar, né? Era assim, canta, fala. Não tinha um script, mas não dava o papel para a pessoa decorar. Ele aprendeu fazendo e aprendeu porque ele lia muito, ele gostava muito de fotografia, ele sempre vivia com uma máquina pendurada e fotografando. O Gianelli, com seus recursos pequenos, de fotógrafo e posteriormente de cineasta, ele conseguiu, através das forças da cidade, produzir e não foi só uma produção. Ele veio do João Negrinho, fez toda a produção do Negrinho com pessoas, com figurantes da cidade, com atores da cidade, e depois ele partiu para outro. O Chão Bruto também é uma produção de São João da Boa Vista. E a temática é a mesma, né? O problema da escravidão, da dureza das relações entre o patrão, o fazendeiro e os seus empregados. E o Gianelli continuou e depois ele produziu também um documentário sobre São João da Boa Vista e tudo isso em filme 35mm, que ainda hoje deve estar nos laboratórios lá de São Paulo e algumas cópias espalhadas por aí. O Guli Michelazzo, ele era o padre. Aí era tão engraçado, porque a gente ia para as fazendas aí filmar, ele ia de padre, e o pessoal da fazenda pensava que ele era padre. Aí ele dava benção, dava santinho,
Ele era um palhaço, mas brincava até não poder mais. Então ele fazia até confissão com as mulheres da fazenda. As pessoas pensavam que ele era um padre mesmo. Foi tão perfeita as cenas que ele fez, que a turma na época, assim, pessoal simples, né? Achava que ele era um padre mesmo. Quantas vezes as pessoas não iam lá para confessar, para comungar, contar a vida deles para o padre? Porque antigamente, quando a gente tinha uma história para contar, ou queria, tinha algum pecado, como eles faziam, a gente tinha que contar para o padre. E o Golim passou a ser um verdadeiro padre mesmo. De bondade, compreensão e fé. Aqui, a vida começará de novo, pois está pronta mais uma casa de Deus. E nela residirá a humildade de que necessitamos tanto, e a boa vontade para os homens de fé. Deus esteja convosco. Deus abençoe a fazenda do Fundão. Amém. Jandira Cassiano cantou a música da Dona Edivina, que é o Canoeiro. Desce o rio canoeiro, desce, deixa a canoa correr. Cuidado, muito cuidado, canoeiro, olha a cachoeira, você pode morrer. Mas, de todos os que participaram do filme, a grande revelação foi o garoto Santo Costa, o engraxate, que interpretou João Negrinho. O papel dele foi um dos mais chamativos, sabe? Todo mundo gostou. Mas ele era espetacular, muito bom mesmo. E também a hora que ele está correndo na carrinhola, eles deixam escapar a carriola, né? E a patroa má veio, pegou ele e levou ele, deu para o marido e levou para o tronco. Aquela passagem para mim foi horrível. Foi muito horrível, porque ele ficou lá no tronco, né? Desce daí, Negrinho. Vamos para dentro. Não, senhor. Foi uma revelação. Conto da cena que ele fez, eu queimei a mão dele, com goiabada quente. A hora que eu fui queimar, ele fez uma cara de tanta dor que eu falei, machucou bem. Teve que cortar e fazer de novo a cena. Ele disse, não. Ele fez uma cara de dor, de desespero. Ele trabalhava que era um espetáculo. Aquela cena do doce me impressionou muito. Foi uma cena maravilhosa que ele fez, né? O gesto dele, né? Eu achei melhor foi aquela cena. Ordinário, vai aprender. Para você saber que escravo não come doce. Embora o sucesso de Santo Costa, o João Negrinho, o tenha projetado em todo o Brasil, o ator não seguiu carreira. Faleceu muito jovem. Ficou doente, ficou moço, mas estava sempre no médico. Foi passando um ano, foi ficando pior. Foi para o hospital, ficou lá 2 dias no hospital. Morreu assim na minha frente, eu nem percebi. Poço de tudo. Tem noite que eu fico pensando, como é que ele era, como é que ele foi, né? Contei minha vida a você, para que ela não se apague na poeira do tempo.
Isso, Aninha. Muito Bonito, hein? Vamos falar a bom. verdade, hein? Olha, e o documentário é bonito também, bem parabéns feitinho, pela hein? produção do documentário. Excelente, muito bom. Bom roteiro, né? Muito bom. O pessoal da M pôde ouvir aí, né, as interpretações e matar saudades. Quanta gente, né? Nós estávamos aqui analisando. Dona Jandira Cassiano, quando canta, era uma música que vinha todinha. Na época era costume nos filmes. Que mulher linda na juventude, na adolescência. Não ficava devendo nada para aquelas italianonas na época, né? Que faziam os filmes maravilhosos da Itália, aquelas mulheres lindas. Muito linda. Né? Também a Dona Ziloca, que saudade da Dona Ziloca, sempre com aquela simpatia, com aquela, né? Então são momentos muito interessantes, muito marcantes aí dessa vida de São João, desse filme de São João, né? Eu tive muita saudade, aí vocês viram também as músicas, né? E eu tenho que fazer algumas correções aqui, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, depois a gente volta para concluir a nossa história do João Negrinho, filme de São João da... A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Muito bem, voltamos aqui com a História da Minha Cidade, dando continuidade aí essa linda história do João Negrinho. Tá certo. Olha, vamos registrar aqui os amigos que estão nos acompanhando, estão mandando mensagens. Um grande abraço a todos vocês. A Maria de Fátima dos Reis, sempre acompanhando. Nosso querido amigo Beto dos Santos, sempre firme acompanhando os nossos trabalhos. Bom dia para você, Maria de Fátima. Bom dia, Beto dos Santos. Estamos aí verificando a sua denúncia, viu, Beto? Vamos conferir o que você acaba nos dizendo aqui. Luciano Potiguar, um abraço, meu querido. Vinícius Mesquita, também um abraço. Clau e Lídio, também nos acompanhando. Tem um rapaz xarope aqui, mas é chato esse cara. José Luiz Artem, conhece? Ô Zé, não fala mal do meu amigo, hein? É briguento, mal-humorado. Gente boníssima. Senhora. Tem dó da Salimar que aguenta o Zé Luiz Artem, viu? Bem, ó, pizza boa é lá do meu amigo Zé Luiz Artem, viu? Pizza boa é lá, mas ele o cara é chato. Olha lá, o Patrick sabe disso. O Zé é chato, não é chato, Patrick? Ele não quer se comprometer, olha lá, tá vendo? Mas é chato. O José Roberto Correia tá mandando um abraço também aqui.
né? José Roberto aí tá gostando muito da história do João Negrinho. Olha, nós vamos oferecer esse vídeo aí para quem quiser, depois mande mensagem para nós, a gente oferece na íntegra aí esse vídeo, tá bom? A Natália Serra, Antônio Ricardo, também nos acompanhando, Ruth Aparecida, Rita de Cássia Silva. A Rita de Cássia está dizendo: parabéns por relembrar uma história tão linda que foi. Muita saudade da Dona Jandira. Foi minha professora do Santos Cabral. Dona Cida também uma pessoa muito bondosa e caridosa. Tive o privilégio de morar na mesma rua por muitos anos. Tá aí o depoimento da Rita de Cássia. Você lembra, né, da Dona Jandira? A Dona Jandira foi professora há muitos anos. Foi professora aqui no Joaquim José também. Mas a gente estava vendo aqui, mesmo no preto e branco, e ela interpretando a música, né? Linda, Dona Jandira. Nossa, foi linda nisso. Muito bonita mesmo. Muito bonito. A Rita de Cássia da Silva ela diz assim que ela lembra muito do João Negrinho, que era um rapaz muito estiloso. E ele ficou chique, viu? Porque depois ele viajou o Brasil inteiro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Luzia Cunha tá trabalhando, mas o radinho ligado nas histórias. Continue aí. Obrigado, viu, Luzia? Um abraço para você, minha querida. Denise Helena, bom dia para você. A Márcia Marcondes, conhece a Márcia Marcondes? Claro que eu conheço. Gatinha, nossa amiga. Bom dia, amada. Mãe daqueles 2 anjinhos. Ai, que belezinha que são aquelas crianças. Mas são bonzinhos mesmo, né? São mesmo. Educadíssimos, lindos. Tá certo. E do Neto também, né? Que é um grande churrasqueiro. Claro, Neto, nosso amigo, maridão aí da nossa amiga Márcia. Ô, Neto, não é direta não, viu, Márcia? Mas estamos com saudades do churrasco, viu? Nem saudade de vocês, não. Eu também sei, mas mais é do churrasco aí, tá bom? Quando fizer, lembra nós pra matar a saudade, né? Eu posso mandar beijo também? Lógico, deve. A minha amiga, a nossa amiga, né? Ela que tá lá ouvindo. Bom dia, boa semana pra você. Estou na escuta. Eurides do Jardim Guanabara. A Rita do Jardim Molinari também ligadinha, dando bom dia para você e para toda a família Piratininga. O Aparecido Teodoro e a Nilce Landiva ligadinhos na gente. Que legal. Um grande abraço a todos vocês, viu? A Vanilda Domiciano, você falou da Vanilda? Não falei. Então um abraço para Vanilda, para Vilma Fonseca. Abraço, né? Beijo para todos vocês. E a Benê Ferreira está dizendo o seguinte aqui para nós. Olá, bom dia para vocês, meus amigos, Francisco Artem e Sônia Star. O meu amado, querido e falecido avô materno, Luiz Andrade de Souza, participou deste filme. Muito obrigado por contar essas histórias e fatos curiosos e corriqueiros da nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos na pauta do programa. Abraço. Que legal. Parabéns para você também. Obrigado, viu, Benê? Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, prestigiando histórias da minha cidade. E a pauta aqui é feita por todos, tá? Sugestões de pauta, curiosidades, vocês têm a liberdade de nos procurar, de nos sugerir através dos nossos grupos aí. Ô Sônia, para completar a história aqui, eu não sei se nós vamos ter tempo, mas vamos falar rapidinho, depois amanhã eu concluo com mais detalhes, mas eu vou dizer o seguinte, o Santo Costa, eu acho que a gente merecia falar um pouco mais sobre ele, o Santos Costa. Ele é nome de rua aqui em São João da Boa Vista. E o nosso amigo, doutor, um médico, Rodrigo Falcone, fez um levantamento maravilhoso que está no livro dele. Eu sempre cito, porque eu acho que é um trabalho que... E mostro aqui a capa do livro, que eu acho que é um trabalho que quem gosta de história tem que agradecer muito o Rodrigo por esse trabalho que ele fez. O Rodrigo foi minucioso. O Rodrigo procurou, pesquisou, buscou detalhes da vida das pessoas. Muito interessante. O patrimônio, o patrimônio que o Rodrigo deixou para São João da Boa Vista através desse livro aqui é incalculável. Então você encontra aí vários personagens com detalhes da vida através do livro do Rodrigo Falcone. E ele escreveu aqui uma página sobre a vida do Santo Costa, né? O Santo Costa, como nós dissemos, vocês viram aí a Dona Cida, né? Uma delícia de lembrança também a Dona Cida, né? Com certeza. Quem viu a Dona Cida aí, então já relembrou do Santo Costa, os mais antigos, né? O Rodrigo chega num requinte assim de falar o dia do batizado, quem foram os padrinhos, olha que legal, aonde foi o batizado, quem foi o pai, quem foi a mãe.
os problemas que teve na infância, né? E ele informa aqui que o Santo Costa, que inclusive é nome de rua, lá no Solar da Mantiqueira tem uma rua chamada Santos Costa. Então, quem quiser pesquisar mais, também amigos lá da rua Santos Costa, no Solar, já sabe que o Rodrigo tem esse material importantíssimo. Então ele diz aqui que o Santo Costa aprendeu as primeiras letras no grupo escolar Joaquim José e logo passou a ajudar no trabalho da família, colaborando com o padrasto no salão de engraxate que ele mantinha no centro da cidade. Então o Santo Costa era engraxate. E ele conta aqui como é que ele foi abduzido para o cinema, né? Que em 1954 o Dilo Gianelli e o Oswaldo Sensoni decidiram fazer um filme em São João da Boa Vista, baseado no livro João Negrinho, da escritora sanjoanense Jassanã Altair, e começaram a escolher os atores na própria cidade. Foi nesse momento que observaram o jovem Santos Costa, passando com sua caixa de engraxate na porta da Gianelli Filmes do Brasil, e convidaram-no para fazer o papel principal, sendo aprovado após os testes iniciais. As filmagens, aqui a correção que eu ia fazer, eu falei que era a fazenda aqui de São João, Matão, não. Aquela fazenda que aparece, todas elas, quase todas, foram em sedes das fazendas sanjoanenses. E para a fictícia fazenda Fundão, que é o nome da fazenda do filme, foi utilizado o sobrado de Engenho do Atibaia, no município de Campinas. As cenas do interior que nós vimos, na hora que queima a mão do João Negrinho, inclusive, que, aliás, que cena forte, hein? Que cena bonita. Bem real. Né? Muito real. E essa cena foi gravada na residência do Coronel Cristiano Osório de Oliveira, aqui em São João da Boa Vista. O chalé, que depois se tornou a casa da doutora Alípio Noronha, na esquina da rua Benedito Araújo e Prudente de Moraes. E o sobrado, que se tornou sede do bispado. Ali morava a família do Cristiano Osório de Oliveira. Eles usaram muito aquelas cenas ali do interior, são ali, né? A residência do fazendeiro de pensamento liberal foi focada na fazenda da Laje, a família do citado coronel, sendo utilizados suas salas e seu jardim com fontes em funcionamento. A comunidade sanjoanense colaborou com a decoração, fornecendo móveis, quadros, louças, cristais, caixa de música, ferros autênticos de tortura e prisão de escravos, bem como peças do vestuário regional. Bom, eu queria falar um pouco sobre a morte do Santo Costa, a comoção que ele provocou, aonde ele foi, aonde ele conheceu, mas nós vamos deixar para amanhã. O Patrick está aqui, ó, é um novo ganho para a sociedade sanjonense, para a imprensa aí, vai falar sobre isso hoje no Rotativa, e eu já quero sugerir ao Patrick que ele que está pesquisando aí a influência da raça negra na nossa cultura, você tem que pesquisar o Santo Costa, o João Negrinho. Foi o marco. Nós vimos a dona Cida falando aí que esse filme ajudou a acabar com o preconceito de São João da Boa Vista. Sim, ela falou mesmo. Era uma outra visão, né? Até ali o negro era muito desrespeitado. Eu acho que tem preconceito até hoje, né? Na verdade, a sociedade ainda infelizmente está mal resolvida com relação a... Muita gente finge que não tem preconceito, mas tem. Tem. Né? Então o negro tem que lutar muito mesmo para impor, para ser respeitado. E faz bem de lutar e tem que lutar, né? Então fica o Patrick que está começando aí nessa nova jornada aí na imprensa, vai fazer um programa aqui na Connect TV. Tem que defender mesmo a causa aí e trazer para nós muitas informações sobre a cultura negra. Mas o João, o Santo Costa é um exemplo aí de alguém que lutou, e a dona Cida e toda a família deles que estão por aí ainda hoje, trabalhando e vivendo na nossa sociedade, enriquecendo aí a cultura de São João da Boa Vista. Também eu explico como é que foi a morte do Santo Costa, até onde ele viajou o Brasil inteiro, viu, Soninha? Ah, é? Foi convidado e, olha, é uma pena, ele morreu muito jovem mesmo, porque eu acho que ele teria feito carreira, viu? Porque logo em seguida veio a ascensão da TV, né? Nós não tínhamos TV até aí, ok? Por isso que nenhum deles se destacou. Sim. Dona Jandira Cassiano, por exemplo, seria muito aproveitada na época. Com certeza. Embora não era delas, né? Elas eram pessoas da sociedade, pessoas lindas, maravilhosas, elas participaram, mas assim, às vezes a gente tem a impressão de para se divertir. A título de ajudar o filme. De ajudar o filme. Você vê que toda São João da Boa Vista ajudou. Você viu esse trecho que eu li aqui do relatório do Rodrigo? As pessoas emprestavam até os móveis para filmar. A casa. A casa e tudo mais. E ficou lindo, 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 lindo.
para os padrões da época. A gente tem que sempre deixar Sim. isso bem claro. O roteiro é lindo, bonito, para os padrões da época, tá bom? Hoje, obviamente, a história seria outra. Poxa, estouramos nosso horário de novo. Sem problema nenhum, mas a gente volta amanhã. Sim, mas depois vem a advertência para nós no final do mês e desconta o salário. Aí é complicado lá. Por isso que o Júnior desceu, já veio advertir nós. Tá de olho, ó. Estamos ferrados, já levamos multa hoje. Já Ô, vai meu salário. gente, estamos indo embora. Eu volto amanhã às 8 e o professor às 10h30 comigo. Tá certo. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre.